Eu não leio livros que o foco é romance LGBTQIA+. É meio assustador eu ouvir isso saindo da minha boca, né? Pois é, foi exatamente esse o tom de discurso do post que uma criadora com mais de 40 mil seguidores fez no Instagram esses últimos dias. Oi, seja muito bem-vinda. Eu sou a Jay, do Atenciosamente Jay. E esse vai ser o assunto de hoje. Se você está chegando agora, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e já me segue nas outras redes sociais que estão aí na tela, por favor. Eu trouxe esse assunto aqui, esse assunto é um pouco mais sério, porque eu vi a necessidade de explicar algumas coisinhas que as pessoas não estão entendendo nas outras redes sociais. Porque, assim, ela pode ter um gosto e tudo mais, preferir não ler por não se identificar, porém ela como influenciadora, ela tem uma responsabilidade e ela esqueceu dessa responsabilidade fazendo esse post. A gente vai falar mais sobre isso. Eu precisei abrir esse vídeo de uma forma chocante para vocês sentirem o peso que essa frase tem. Vamos trocar? Eu não leio livros com personagens pretos. Eu não leio livros com personagens PCDs. Nos últimos dias, aconteceu esse rolezinho com essa influenciadora, ou desinfluenciadora, não é mesmo? Que, basicamente, as falas dela foram um preconceito fantasiado de gosto pessoal. E hoje a gente vai destrinchar essa história e entender porque ela está fundamentalmente errada na teoria dela. E o mais importante, falar sobre a responsabilidade que vem junto com a influência. Para começar, a gente vai analisar o post dela. Eu vou deixar aqui na tela para vocês lerem junto comigo, tá bom? Eu acho engraçado porque eu também não leio livros de terror, não costumo ler dark. Não gosto de ler várias coisas, mas o que incomodou foi eu falar que eu não leio livros que o foco é romance LGBTQIA+. Agora me diz uma coisa, se um gay, por exemplo, diz que não lê romance hétero, isso vai ser preconceito ou apenas um gosto específico dele? Estamos caminhando para um mundo onde ninguém pode falar absolutamente nada. Tudo é preconceito, racismo, homofobia, etc. Gente, não sei se vocês se pararam, mas eu sou negra. Isso complica mais sua situação, irmã. Não foi uma boa desculpa. E sei na pele a importância de ter livros com representatividade, mas não posso sair por aí chamando a pessoa de racista que não concorda com uma opinião minha. Em momento nenhum desrespeitei a comunidade, apenas disse que eu não leio, apenas fui clara com uma autora que iria pagar. Feio seria eu aceitar o dinheiro, fazer uma leitura dinâmica ou fingir que li o livro apenas para ganhar dinheiro. Isso seria errado. Eu ser clara sobre o que eu leio ou não, não é errado. Ela tratou a comunidade LGBT como se fosse apenas uma categoria na livraria. Tipo uma prateleira isolada ali, tipo, ai, um negocinho ali. E é agora que eu explico o porquê ela está errada nessa teoria dela. Porque a comunidade LGBTQIA+, ela não é um gênero literário. Por exemplo, terror é um gênero literário. Fantasia é um gênero literário. Alta fantasia, distopia, romance policial, ficção científica, são todas categorias. Quando falamos de literatura com representatividade, estamos falando de obras que pertencem a esse gênero, mas que o protagonismo é LGBTQIA+. Você pode ler um livro de terror espacial que tem uma capitã lésbica. Isso é terror. Você pode ler um romance de época que tem dois duques gays e eles vivem um romance. Isso é romance de época, não é romance LGBT, não é terror LGBT. Não. A orientação sexual, a identidade de gênero ou a expressão de um personagem não muda a estrutura narrativa ou o gênero da obra. Tratar a representatividade como um gênero à parte é uma forma de segregação. E ela, como uma criadora de conteúdo preta, ela sabe muito bem o que é segregação. Ou pelo menos eu espero que saiba. Basicamente, com essa fala dela, ela tentou colocar toda uma comunidade em uma caixinha, colocou lá uma legenda outros e tentou afastar da literatura universal, sabe? E vindo de alguém, de uma pessoa preta, de uma mulher preta que vive isso na pele e que cria conteúdo literário, é o básico que você tem que saber. E se você não saber esse básico, é meio assustador. Agora a gente vai entrar em um ponto mais sensível. Ai, mas é o gosto dela. Gente, tudo bem ela não querer ler? Sim, é no mínimo assim estranho você não ler várias obras incríveis, por exemplo, Evelyn Hugo. Não vou ler porque tem lésbica. Deixa eu ver, um terror, me falta terror
terror com protagonismo LGBT. Inclusive, manda aqui embaixo se você sabe de algum. É muito estranho você excluir vários livros pelo simples fato de que tem vivências LGBTQIA+. E ela, como sendo, tipo, leitora, a literatura, ela serve basicamente pra gente viver 1000 vidas que não é a nossa, tipo, 1000 vivências que não é a nossa. E é muito estranho ela não querer ler sobre essas vivências só por ser diferente da dela. Não é. O problema real não é o que ela faz no quarto dela, na intimidade dela. O problema é que mais de 40 mil pessoas seguem ela. E ela fala como se isso fosse normal, como se fosse tipo, ok, como se fosse aceito, como se excluir toda uma comunidade fosse apenas questão de gosto. A comunidade LGBTQIA+, sofre preconceito, marginalização, todo santo dia, todo santo momento. Quando uma influenciadora grande, assim, vem e fala isso abertamente, ela não tá simplesmente falando a opinião dela, ela está dando abertura para várias pessoas preconceituosas destilarem ódio para a comunidade de novo e de novo. Não é só tipo assim, ela tá expressando a preferência dela. Não, ela tá abrindo para pessoas transfóbicas, homofóbicas, LGBTfóbicas no geral, falarem que não gosto, tá certíssima a esse povo, e daí começa a escalonar os preconceitos. Ela está supostamente dizendo pra audiência dela, olha, tranquilinha a gente excluir esse povo, viu? Tranquilinha a gente excluir esse tipo de história. E isso, assim, é irresponsabilidade. E uma das coisas que, tipo assim, foi bem feio mesmo, foi a forma que ela lidou com as críticas. E também bloquear as pessoas que estavam contra ela. Eu fui uma dessas pessoas, só que daí, depois, ela fechou o Instagram dela, eu acho que ela desativou, e não satisfeita, ela abriu um outro de reserva. Só que, não, peraí. A cereja do bolo foi a bio que ela colocou na conta reserva. Minha conta com mais de 40k de seguidores foi desativada porque me recusei a divulgar um romance LGBTQIA+. Como se isso fosse muito divertido, linda. Vocês perceberam, tipo, a virada da narrativa? Perceberam que, neste momento, ela entrou em um mar de vitimismo? Ela tenta transformar as consequências das próprias falas preconceituosas dela em uma narrativa de eu fui cancelada porque eu não quis divulgar um livro LGBT. Porque eu me recusei a ler. Porque as pessoas não me entendem. Não, mocinha, você foi cobrada porque você saiu disseminando desinformação e falas preconceituosas. Jennifer, isso daqui foi a primeira fala preconceituosa dela? Não. Tem um post aqui, ó, que eu tirei print, inclusive, que o Digão postou no Instagram dele, de uma fala dela. Sou contra, basicamente falando sobre pessoas trans. Sou contra elas usarem banheiros masculinos. Tenho certeza que vai ter homens se aproveitando. Mas também sou contra elas usarem o feminino. O mundo é terrivelmente cruel para as mulheres. O que vai ter de homens se aproveitando dessa situação não está escrito. Acho que não precisamos colocar a segurança das mulheres biológicas em risco por causa das trans. Não seria justo, já que vi vocês tão preocupados com a segurança delas. E isso é ótimo, mas como fica a segurança das mulheres biológicas? Cada vez que eu ouço mulher biológica, um neurônio meu morre, velho. E a sua influência, ela exige que você arque com algumas consequências de algumas falas suas. E é por isso que você foi cancelada não, né? É isso que você está sendo cobrada das suas falas. O post que eu fiz sobre essa situação toda teve muito comentário, muita visualização. E eu quis tirar algo bom disso, de toda essa situação. Jennifer, como? Eu vou fazer uma promoção aqui no canal e nas minhas outras redes sociais. Eu vou escolher 2 autores independentes para divulgar os livros dele, que tem protagonismo LGBTQIA+. Então, tipo, por exemplo, no post que eu fiz, tem 34 já pessoas que me mandaram e tem umas histórias muito boas. Por exemplo, Humana Fantasma, Vingança contra Ex-Tóxico, Inferno dentro de um Karaokê e Demônios. Tipo, mano, Borboletas da Morte, de Lari Alcântara. Também tem Amor em Alto Mar, Romantasia com Piratas e Seres Mágicos. Amor ao Alto Mar, de Liliane Medeiros. Que capa linda. Que capa linda, 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 linda. Cara, tem muita coisa boa, tem muito gênero diverso. E é como a gente aprendeu aqui.
representatividade existe em todos os gêneros. A literatura hoje em dia é a nossa maior ponte para a gente sair da ignorância e começar a ler sobre mundos que a gente não conhece, que a gente não vive. A mocinha, ela é cristã e tudo mais, tal, é uma pessoa preta e ela, não sei, talvez, acho que provavelmente ela é hétero. Então, a parte de que ela abre a mente dela para ela ler sobre vivências que não estão ao redor dela, que ela não conhece, aprender coisas que ela não conhece. Se você quer ser leitor de verdade, você precisa abrir sua mente, você precisa estar aberto para um conhecimento. E agora, eu vou lançar o desafio para vocês. Comenta aqui algum autor que você conhece. Os autores, comentem aqui sobre suas obras com representatividade LGBTQIA+, seja ela tipo terror, romance de época, fantasia, alta fantasia, distopia, todos os gêneros, manda aqui embaixo que é o momento de você divulgar a sua obra e também ver se eu leio e tudo mais no próximo mês. Os 2 autores eu vou entrar em contato quando eu conseguir escolher, porque tem muita coisa boa, provavelmente eu mande para os outros meses também. E lembrando, a promoção, a campanha que eu estou fazendo é totalmente gratuita. Então eu vou mandar tudo que eu vou fazer. Não esquece de deixar like se você concorda comigo que o mercado literário, que as influenciadoras, os influenciadores literários precisam de responsabilidade. E se inscreve no canal, por favor, já ativa o sininho, porque eu vou estar postando muita coisa nova aqui, que agora eu estou desempregado. Mas é isso. Um beijo e boa leitura.